Noite. Boa noite ao nosso Libélula Noturna, são as lives do Libélula Constelação que acontecem toda segunda-feira às 9 da noite. E hoje nós temos, e sempre com uma pessoa convidada, ou não, mas normalmente com uma pessoa convidada. E hoje nós temos como convidada a terapeuta filósofa clínica Lucy Gameiro, que já é nossa conhecida aqui, já fez algumas lives comigo e sempre é muito bom, sempre é muito interessante, né? E para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Carla Autuori de Lima, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar. Tenho esse canal que é o Libélula Constelação, e tenho também, assim como eu tenho também, o Café com Terapia, que acontece toda quarta-feira, às 10h30 da manhã, sempre com um tema que envolve o nosso autoconhecimento, sempre com um tema que trazem reflexões para a gente experimentar, vivenciar, né? Então é sempre quarta-feira às 10h30 da manhã. E segunda-feira à noite, uma live com uma pessoa convidada. E a Lucy Gameiro já está online, já está pedindo para entrar. E eu vou aceitar já agora você, Lucy. Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. E eu preparei alguma coisa do tipo que desde 2000, em 2017, na verdade, que eu anotei aqui, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, emitiu um relatório onde definia os transtornos ansiosos e depressivos como o mal do século. Isso não é novidade para ninguém, né? E nunca se falou tanto sobre eles quanto nesses últimos tempos, principalmente, especialmente com a chegada da pandemia do Covid-19. Mas será que a ansiedade tem cura? É sobre esse assunto que a Lucy vai trazer para a gente, com o conhecimento dela, com a experiência dela, enquanto terapeuta e filósofa clínica. Vamos lá então, Lucy? Pronto, entrar ao vivo. Lucy, te aceitei aí já, Lucy. Estou esperando agora você entrar. Enquanto isso, eu me ajeito. Então, e aí é como eu sempre digo, né? Como não viver uma ansiedade nos dias de hoje? Como não viver? Desde a pós-modernidade, né? Vivemos a pós-modernidade e com isso vivemos uma ansiedade violenta em função de desejos, muitas vezes muito acima do que a gente tem condições de ter. E cadê a Lucy? Cadê? Tudo mudou aqui no, no, no Instagram. Tá tudo diferente. Vamos ver, Lucy. Eu já aceitei 2 vezes. Deixa eu fazer o convite agora, Lucy. Espera aí um pouquinho. De novo, entrar com Lucy. Qualquer coisa a gente sai e volta. Não tem problema. Entrou. Pronto. Oi, minha querida. Deixa eu Boa levantar um noite. pouquinho aqui o aparelho, senão a minha cabeça fica cortada. Pronto. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? E com você? Tô morrendo de calor aqui em São Paulo. Tá É, muito abafado. é mesmo. Aqui em Brasília ficou abafado hoje também. Hoje Hum. ficou abafadinho. Agora à noite, que como a gente mora aqui perto de muitas árvores, então, e perto do Lago Paranoá, então traz uma brisa gostosa, né? E eu acredito Isso. que isso facilite, porque Brasília, apesar de ter sido planejada com muito concreto, nesses anos todos, nessas décadas todas que ela já existe, muita vegetação cresceu. Então, Brasília
nessa data, quem quer conhecer Brasília, essa é a data. Primavera Ah, também, mas é? essa é, porque chove muito, Ah, só aquela chuvinha de é, verão, só fica fresquinho depois, aí fica bom. eu já fui algumas vezes para Brasília e sempre me dei mal. Nunca Ah, peguei um fresquinho, não. pegou seca. Me estrepei legal, assim. Tá valendo. Pegou seca, Ai, né? Porque é um peguei. período que começa em maio e vai até setembro de seca, sem nada de chuva. Aí eu digo, nessa data não venha conhecer, porque é de Não. passar mal, né? Mas, É, Lucia, não, na amada, eu verdade fui gostaria, a trabalho, nem deu para conhecer muito, não. né? Mas uma outra vez você vem para passear. Com certeza. Lucy, eu já me apresentei e de qualquer forma eu vou me apresentar um pouquinho mais agora, porque chegaram outras pessoas. Meu nome é Carla Autuori de Lima, sou consteladora sistêmica familiar, tenho aqui esse canal no Instagram que é o Libélula Constelação, assim como também no YouTube, e eu ofereço às segundas-feiras essa, eu chamo de Libélula Noturna, essa live com sempre com uma pessoa convidada, e também nas quartas-feiras, às 10h30 da manhã, o Café com Terapia que eu ofereço. Tá bom? E aí eu gostaria que você se apresentasse, lindona. Ai, mas eu morro de vergonha. Então tá bom. Eu sou Lúcia Gameiro, sou terapeuta comportamental, filósofa clínica, né? Isso. Atuo nessa área há mais de 20 anos e sou humanista de carteirinha, nunca vou desistir do ser humano em hipótese alguma, né? Sou mãe, Tá esposa, bom? assim, avó, né? Mãe de cachorro, de gato, papagaio, tudo que mais que tiver pela frente. Mas, acima de tudo, é o que eu te falo sempre, né? Eu sou uma credora absoluta na humanidade. Então, meu trabalho sempre é voltado para isso, para quem quer e quem deseja mesmo contribuir com a humanidade. E todos nós podemos, né, Carla? De qualquer maneira, Com nós podemos certeza, contribuir. com certeza. Até se você for um pipoqueiro ou uma pipoqueira, fizer a sua melhor pipoca e oferecer da forma mais gentil que você conseguir, você já está contribuindo com a humanidade, né? Com todas as certezas. Você Eu, sabe que eu, você me eu lembrou falei, uma eu falei frase isso. do. Fala. Não, Fala. você me lembrou uma frase do Fernando Pessoa, que ele dizia: pedras no caminho, guardo todas, um dia ainda farei um castelo. Eu acho que a humanidade é assim, sabe? É, Humanos no seu caminho, respeito todos, porque um dia ainda seremos um universo assim incrível. claro. E eu falei essa coisa do pipoqueiro porque eu lembrei de quando eu morei agora em Porto Alegre, morei até 2011, né? Ah, desculpa. Eu cheguei lá em 2011, morei até 2019. Quando eu tinha um pipoqueiro ali no centro da cidade, e aí ficava na esquina entre a Borges de Medeiros e a Salgado Filho. Ele, maravilhoso, maravilhoso, pipoca deliciosa, aquela assim, sabe, pipoca de qualidade. E eu gosto de conversar com as pessoas na rua, né? E daí eu perguntei para ele, eu não lembro o nome dele agora, perguntei o nome e tal. E eu disse, e aí, então, o senhor é realizado na sua profissão? Ele disse, olha, e muito, com esse carrinho de pipoca eu formei meus 3 filhos, os 3 formados na faculdade, né? E daí eu falava para ele, por isso que ela é tão saborosa, né? Por isso que... E ele conversava, trocava ideia. Outra, falando em humanidade ainda, aí eu moro aqui perto do Parque Olhos d'Água, tem um moço que vende coco. Meu Deus, ele toca a melhor trilha sonora Para a água de do coco. sambinha ao jazz e é humanista Uhum. também. E eu adoro trocar ideia com ele. Então, é isso. Eu sempre aposto, como Coisa você boa. também, aposta na humanidade, porque nós apostamos, nós temos essa profissão, né, Luci? Com certeza absoluta. Se há que absoluta certeza. É, Mas vamos lá. é. Uhum. Então, Luci, É. eu convidei você Hum. hoje para a gente falar desse assunto que é a ansiedade, né?
que aí até a pergunta da live, né? Ansiedade tem cura? E aí vem, Não. vem a tua resposta e você... Ansiedade não tem cura, Carla. Sabe por quê? Porque é um estado natural do ser humano. O que acontece é que ela exacerba, ela, né, acaba se descontrolando, e aí sim vira um problema, assim como a raiva, assim como a alegria, assim como a tristeza, que são estados naturais que, quando exacerbam, acabam se tornando um problema. Então, é o cúmulo da ansiedade, né, a gente querer, como que a gente fala? O cúmulo da ansiedade é quando você quer deixar de ser ansioso para não se tornar mais ansioso. Então, isso já gera por si só uma ansiedade, mas é muito importante, eu lido diariamente, acredito que você também no seu trabalho, pessoas que sempre chegam, né, no consultório e a primeira queixa, né? Porque a gente já teve uma temporada aí da depressão. Todo mundo chegava, sou depressivo, estou com depressão, papapá. Eu sempre peço um pouquinho de calma para as pessoas, principalmente a nível de diagnóstico. Eu, particularmente, eu nunca concordei com esse conceito de doença mental ou transtorno mental crônico. Eu sempre enxerguei capacidade nas pessoas, tá? Então, quando elas chegam muito assim, afoitas, eu sou ansioso, eu falo, calma lá. Primeiro, vamos identificar esse tipo de ansiedade sua, porque pode ser que seja apenas preocupações, porque nós temos as preocupações, entendeu? Sim. Mas entre preocupações e ansiedade existe uma diferençazinha. Então é sempre bom a pessoa em casa falar, peraí, mas será que eu sou mesmo ansioso ou eu estou num momento de preocupação? Até porque é exatamente isso. A pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes não é o que ele tem de errado, sabe? Não é aquela coisa, o que tem de errado com você? Não é assim que se pergunta. Eu acho que a gente tem que perguntar o que é que aconteceu ou o que é que está acontecendo com você neste momento. Daí a gente já começa a desenrolar o fiozinho da meada, né? Onde a gente pode encontrar de tudo nesse desenrolar. Inclusive, uma situação, talvez até rotineira, de preocupação e não necessariamente uma ansiedade exacerbada. Né? A gente ouve falar muito aí no TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado. Sim, Aí é sim. uma coisa bem mais complexa, vai muito além só da mente, temos questões fisiológicas, enfim. Mas, no meu ver, essa busca enlouquecida pela cura da ansiedade é que gera muita ansiedade. Ou pela não ansiedade, né? Porque, Não tem como. porque não tem como, é aquilo que você falou logo no início. E também eu falei, até fiz um Reels agora, como não viver na ansiedade num mundo pós-moderno que a gente vive dentro de um capitalismo desenfreado, né? Como não vivê-la? A questão a questão é ela se tornar intensa demais, né, em que eu perco meu controle, em que aí vão trazer outras doenças, né? Porque, não é? Você não Isso. concorda? Porque vai São trazer doenças doenças do corpo. oportunistas, né? Na verdade, são doenças oportunistas daquele seu estado de espírito, né, que está Uhum. em desequilíbrio. Então, a gente tem um filósofo dinamarquês, você sabe que trabalha com filosofia, não tem como não citar. Então, a gente tem um filósofo chamado Søren Kierkegaard, e em 1855 ele escreveu uma das mais brilhantes obras sobre o desespero humano, que resumidamente pode ser sintetizada, sabe, nas seguintes frases: desespero ante ser o que não se quer ser,
ou o desespero de não conseguir ser o que se quer ser. Eu abraço muito essa ideia. Para mim, a ansiedade ela exacerba diante do desespero. A única Uhum. coisa capaz de adoecer a ansiedade de um ser humano é o desespero. E não tem nada mais desesperador do que os nossos tempos modernos, em que tudo tem que ser para ontem, né? Sim, Tudo é sim, sinônimo de frustração. Se eu não sim, consigo, eu me frustro, eu me decepciono. E sim, essa mania besta, besta mesmo, a palavra é essa, mania besta de querer encurtar a vida. É constante na cabeça da gente. A vida é curta, o tempo está passando, porque eu estou ficando velho, porque não vão me esperar, porque a vida vai passar por cima de mim como um rolo compressor. Eu acho que a gente pode começar a tratar da nossa ansiedade, primeiro, de uma forma carinhosa, né? Segundo, eliminando essas crenças destrutivas que por si só me colocam num estado de generalização de ansiedade. Imagina eu acordar todo santo dia, cara, abrir meu olho de manhã e falar: menos um dia na minha vida, porque a vida está nossa. acabando, a vida está passando. Cara, não tem como. Eu acho que eu te contei uma vez uma história que eu estava no trânsito, no farol, e aí na minha frente tinha um carro que tinha um adesivo assim, na parte de trás, enorme, né? E estava escrito assim, como é que é? Lutar sempre, ganhar às vezes, desistir nunca. Que é algo mais desesperador do que seguir essa linha de raciocínio. Porque se você para pensar, cara, eu vou dormir hoje já pensando que amanhã eu tenho que acordar para lutar. Se eu tenho que lutar, Carla, eu tenho que transformar todo mundo à minha volta em inimigo. Tudo vira inimigo. Eu não Nossa, é luto com verdade. amigos, Claro, claro. entendeu? E ainda Sim. o cara escreve lá, né? Advérbio de tempo. Lutar sempre, sempre. Não tem saída, não vou ter sossego. Aí depois, quando eu li a segunda frase, né? Tá lá, vencer, vírgula, às vezes. Às vezes. Advérbio de tempo inconclusivo. Tipo, cara, pode ser que você não vá ganhar em vez nenhuma. Então, é aquele discurso de um derrotista conformado, tipo, é o Sim. que me resta, essa vida miserável, essa vida execrável, essa vida que não vale a pena ser vivida. Aí, Uhum. mais abaixo, na última frase, tá lá, desistir nunca. Cara, não tem algo mais desesperador que isso. Você não vê perspectiva de um futuro melhor. Porque a ansiedade é você saber lidar com o seu futuro. A depressão é quando você não sabe lidar com o passado, não sabe o que fazer com ele. E a ansiedade, eu não sei o que Uhum. fazer com o meu futuro. Até porque vivem dizendo que não vai haver futuro. Não tem futuro. Sabe? Daqui a pouco a gente não tem água para tomar, daqui a pouco o mundo vai acabar. O que tem de gente que vem tentando acabar com o mundo é impressionante. É. Impressionante, entendeu? Mas a gente sabe que tem. Então imagina esse monte de crenças destrutivas na sua cabeça logo que você acorda, Sim, entendeu? Fala, poxa, sim. eu ainda pensei comigo, né? Eu falei, eu quase que fui lá dar meu cartãozinho pro cara do carro, que eu falei, moço, se você está levando a sua vida dessa forma, com certeza não é uma vida que vale a pena ser vivida. Faltou Ah, escrever embaixo que a esperança é a última que morre. Aí você entrega, porque não tem o que fazer. Entendeu? Mas, quando você entende, a vida é justa, ela é o que é. Ela vai ser para mim o que tem que ser para mim, para você o que tem que ser para você, para uma criança o que tem que ser. Então, assim, a gente não encurtá-la, porque uma das razões do nosso maior desespero é essa sensação de que a vida é um sopro, a vida é um trem-bala, a vida, como é que eles falam? É um piscar de olhos. Não! A vida que se vale a pena ser vivida não é assim. Ela é saboreada, ela é a sorvida, vida né? que se vale a pena ser vivida, o piscar de olhos em câmera lenta, né? Você sabe que eu estava bolando um negócio aí pro aniversário do meu filho de 18 anos,
E eu queria Ai. fazer uma camiseta, alguma coisa assim, né? E aí eu mandei colocar uma frase escrito assim: a vida é uma dose única, mas nós temos que bebê-la, sabe, como é que eu Conta-gotas. escrevi? Temos que bebê-la, com tranquilidade, temos que saboreá-la, sorvê-la, né? Sim. Vamos imaginar, gente, mesmo para quem tem suas teorias religiosas, vamos imaginar que mesmo que a gente possa voltar, não sei, que essa é uma vez que a gente não pode desperdiçar. E o Uhum. desespero tira da nossa vida a maior parte, a parte mais bonita da vida. Então, quando você consegue educar o seu desespero, botá-lo no lugar correto, falar, peraí, ô garoto, peraí, o negócio é o seguinte, a vida é o que é. Mesmo que eu me dispare que nem uma louca, correndo atrás de coisas, querendo realizar sonhos e tudo mais, humanamente é impossível. Por Uhum. mais que eu fale, eu quero rodar um mundo, humanamente é impossível isso. Então tem um Uhum. cara, um filósofo que eu gosto muito, ele chama Epicuro. Mas você Ele, só está trazendo uns mais maravilhosos, né? Trouxe o Kierkegaard primeiro, agora o Epicuro. Falta você encerrar com o Nietzsche. bom, com certeza, porque eu sou nietzschiana. Mas o Epicuro, ele tem um tratado que chama O Caminho do Prazer. E é muito interessante, porque ele fala exatamente desse desespero que Freud, anos depois, chamaria de pulsão da morte, né? Nada mais que a Uhum. pulsão da morte, a morte pulsando dentro da gente, né? Uhum. Uhum. E Epicuro fala o seguinte, ele fala, cara, nós temos três tipos de desejos. Nós temos os desejos naturais e necessários. Comer, beber, dormir. Até aí, tranquilo. Nós temos os desejos naturais e desnecessários. Comer uma comida mais incrementada, beber um vinho caro, dormir nos lençóis de seda. E depois nós temos os desejos não naturais e desnecessários. Fama, riqueza e poder. Então, quando isso entra na nossa cabeça como objeto de desejo de uma vida, a Como gente já objetivo começa a se, principal, né? a gente já Como começa a objetivo principal. desesperar, Uhum. entendeu? A gente começa a Sim. enlouquecer, porque eu quero conquistar, eu quero ter, eu quero não sei o quê, aí não tenho, é onde nós damos de cara com a depressão. Depressão nada mais é que a frustração diante da própria vida. Tipo, não é a vida que eu quero viver, não é a vida que eu deveria viver. Então, em cima disso, Carla, é que eu sempre trabalho com meus pacientes essa questão da realidade, entendeu? Em que ela está vivendo. A realidade deve ser reconciliada. Você deve se reconciliar, em primeiro lugar, com a sua realidade. Reconciliação não é conformismo. Não tem nada a ver com isso. Nada, tá? Então tá Uhum. bom, Lucia, eu tenho que me conformar aqui, que minha vida tá uma droga e tá tudo bem. Não, não é isso, Uhum. tá? Uhum. Mas a partir do momento que eu entendo, cara, será que eu não estou dando muito valor a coisas que não são necessárias e não são naturais? Será que eu não estou correndo atrás de coisas que realmente estão me levando a sentir mais desespero do que qualquer outra coisa? Eu penso Sim, dessa forma, sim, sabe, sim, cara? Eu sim. tento educar o meu contentamento. O contentamento no seguinte, poxa, se eu não me contentar com um pouco, isso é frase de Epicuro. Se você não souber se contentar com um pouco das coisas, o muito nunca lhe bastará. E é verdade. Se eu Uhum. não souber pegar aquilo e falar, isso é bom, pode melhorar, mas isso aqui já é bom. Eu já Uhum. sinto que é bom, entende? Aí, Então, essa sua fala aí também Aí eu vou trazer o filósofo bem clássico, né? Vou trazer o Platão. O Platão, quando ele afirma que o ser humano ele busca pelo desejo, a hora que ele encontra o desejo, ele ele já quer outro, já não é assim, é como assim,
não preencheu tudo, não preencheu tudo, né? Eu queria tanto, desejava tanto, tanto, tanto X coisa, vamos dizer um carro, né? Um carro, sei lá de que modelo, sei lá de que ano, mas era o meu sonho esse carro e batalhei, batalhei, batalhei por ele e consegui. A hora que eu consegui, que eu consegui, então, não tem mais tanto valor aquele carro. Agora eu preciso de uma outra coisa, de uma outra coisa, de uma outra coisa. O tempo inteiro, né? O ser humano está assim. E aí, e essa tua fala que você traz o Epicuro, dentro de que se eu me satisfaço com o mínimo, né? Tudo que vier é bom. Tudo que vier está bem. E aí eu Exatamente. consigo respirar, né? Você Consigo sabe respirar. que outro filósofo que eu gosto muito, que é dessa linha do Epicuro mesmo, que é Sêneca, né? Ou Seneca para outras pessoas, ele tem uma Sempre. coisa, sabe? Ele fala, cara, diante das adversidades da vida, dessas intempéries que muitas vezes nos acomete, no livro A Tranquilidade da Vida, de Sêneca mesmo, ele fala assim, cara, eu ainda não estou curado, mas eu já me contento em não ter que tomar tantos remédios. Muitas vezes é assim a vida, entendeu? Eu não vou dar conta de tudo, eu não vou resolver tudo, eu não vou dar conta mesmo de tudo. Então, cara, o que eu puder fazer, ok, tá valendo. Tem que valer, Carla. Sabe? A gente não pode desmerecer o que você conseguiu resolver. Mesmo que você vê, por exemplo, numa casa. A gente tem tantas coisas às vezes para fazer. Manutenção de casa é uma loucura, né? Tá. Principalmente quando você inventa de fazer uma reforminha, você fala, era só o piso do banheiro. Daqui a pouco você já estava no telhado. Então, assim, quando a gente pensa nisso, né, de falar, poxa, eu já estou contente por não ter que tomar tantos remédios, né? Às vezes um só. O próprio Sêneca, ele diz, tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão a tua cura. Serão elas que curarão tuas doenças. E a gente não se contenta com isso. A gente não se contenta. Cada vez mais a gente tem buscado fármacos, né, remédios para Uhum. isso, para poder lidar com as coisas. Eu falei, cara, nunca se fabricou tantas medicações psicotrópicas. E mesmo assim, nunca os consultórios estiveram tão abarrotados. Eu atendo, em média, Carla, por semana, 30, 35 pessoas por semana. E a maior parte delas é a mesma queixa. Eu estou com medo da vida. É o que eu falo. A pessoa que sofre de ansiedade, essa pessoa, na verdade, ela não tem medo de morrer. Ela tem medo de viver. Ela desenvolveu um medo pela vida. Então, o nosso trabalho como terapeutas é trazer essa pessoa de volta à sua realidade amorosa com a vida. Entende? Mostrar para ela que, poxa vida, existem tantas coisas no meio disso tudo que são muito bem aproveitadas, né? Entre Uhum. elas, a paz, a tranquilidade, cara, de você poder respirar e falar, eu acordei hoje de manhã, mas não para lutar, eu não luto com nada. Eu falei, ó, se tem uma coisa que eu não tô afim é de lutar, entende? Nem Mas, se tornar guerreira, né? não, mas eu sempre intitulo, quem conhece meu trabalho sabe que eu chamo todo mundo de herói. Eu Porque o vejo, herói, eu vejo. ele só sobrevive. O herói de verdade não luta. Ele sobrevive. Ele arranja um jeito de sobreviver àquela tempestade, aquelas coisas, sabe? Então, cara, se você levanta de manhã, sai da sua cama, vai pra rua, ganhar seu pão, fazer suas coisas, volta à noite, você é um herói. Mas sem precisar lutar, porque heróis não precisam lutar. Heróis só Uhum. precisam sobreviver. Então, esse é o meu conceito, sabe? Em relação à ansiedade. De forma alguma, eu vou orientar uma pessoa a exterminar a ansiedade. Eu falo, não faça isso. Ela tem um lado muito bom, positivo. Uhum. Ela te Uhum. faz ser criativo, te faz Sim, ser proativo, a pensar em sim. soluções, entende? Então, Inclusive a a gente não. humanidade, inclusive a humanidade, ela é o que é, ela chegou onde chegou por causa da ansiedade, né?
Imagina quer dizer, o lado bom da coisa, né? Imagina a própria ciência. A própria ciência, o Uhum. desenvolvimento que a ciência tem agora mesmo com as vacinas, né? É um exemplo. É, a humanidade ela vem trazendo a sua somos o que somos, temos o que temos a vários níveis, é mesmo de tratamento de doenças, em função de uma ansiedade. A questão é, que é aquilo que a gente falou lá no início, né, Luci? A questão é quando isso paralisa você, né? Quando isso não deixa você olhar a vida com outra lente, né? Quando Sim. isso não deixa, por exemplo, eu encontrar a Lucy no parque, sem sapato, sentada num banco, em São Paulo, na frente do MASP, bem tranquila e relaxada, e aceitando a minha tia para sentar junto, né? Porque, não, Verdade. porque né, Mas quando a ansiedade ela impede a gente disso, de, por exemplo, sentar no parque e tirar o sapato, aí é para parar e olhar, né? Mas se não, é normal, né? É normal. não, Faz é parte lógico da também, né, humanidade. Carla? A gente sabe, como a gente falou aqui, já existem vários tipos de situações de ansiedade. É lógico que quando a pessoa entra nessa fase, né, do pânico, enfim, a gente precisa pensar em algo também, né, mais Se cuidar, abrangente. né? Eu não sou contra as medicações de forma alguma, mas eu acho que tem que ser Uhum. muito bem orientada, muito bem Dosado. dosada essa questão, Uhum. né? Então, eu sempre falo, o exercício físico, ele é muito mais Nossa, nossa. competente em Uhum. relação à ansiedade do que as Uhum. pessoas podem imaginar. E quando a gente Uhum. fala exercício físico, sabe? Não é aquelas, né, não é sair correndo, louco, não. É que eu te falei, ir para o parque, tirar o sapato, sabe? Ficar ali, assim, conversando com as pessoas, é um exercício físico, Gente, entende? Então, assim, aliás, Luci, entrou um cisco no meu olho. Deixa eu comentar. Aqui perto de casa tem um parque Olhos d'Água. Depois vocês olhem no Google a imagem. É um parque pequeno, nunca do tamanho daquele que eu te conheci. Assim, a gente se conheceu, qual o nome daquele parque que a gente se é o conheceu? Trianon Max, Trianon. Trianon MASP, que é na frente do MASP exatamente, né? É enorme um parque, né? Esse não, esse é pequeno. Ele é pequeno. Ele você faz uma volta de caminhada 8 quilômetros, né? Então ele é pequeno. E preservaram toda a vegetação do cerrado nele. Nada foi tirado, nada pode ser tirado. Então tem ambientalistas, tem pessoas da agronomia também, que estudantes da Universidade de Brasília, que colocam plaquinhas nas árvores, né? Então ele é muito bem transado. Menina, sabe quem eu encontrei ali do lado? A minha cunhada, que fez a live comigo na última segunda-feira, que é a jornalista, ela disse, Carla, vai lá conhecer. Você vai descendo assim, quase ninguém vai lá, mas tem uma mesa lá, assim, de madeira, com os banquinhos. Você pode sentar, fazer um piquenique, ler um livro. Gente, pronto, eu encontrei o meu lugar, até fiz uma live com eu lá, né? Eu lá nesse lugar. Lá eu estudo, lá eu leio, cheio de passarinhos em volta, cheio lá eu fico descalça, tem uma torneirinha com água do lado, tem um moço que eu esqueci o nome dele, que é ele que cuida de todas as mudas do parque. Isso é tão terapêutico, né? E é tão maravilhoso se dar essa oportunidade, né, Lucy? Muitas vezes as pessoas dizem: você é louca, eu não tenho esse tempo, eu trabalho 24 horas, patati pororó. Ok, eu também estou me dando essa oportunidade agora porque eu aposentei, né, Lucy? Então agora eu posso. Porque quando eu estava trabalhando em 3 colégios, era impossível me dar esse direito. Mas se a gente pudesse esforçar um pouquinho, né? Um pouquinho para pegar 1 hora do dia. Aquela hora que eu te encontrei, por exemplo, acho que era uma pausa que você estava fazendo, não era?
pega um Ah, mas ônibus um dia. eu me dou esse tipo de presente mesmo. Tipo assim, vou sentar ali. Então é bem provável que você me encontre por São Paulo em algum lugar assim, sabe? De boa. Às vezes eu gosto de ficar olhando as pessoas passarem. Eu gosto de ficar observando, né, o ser humano. Então, Eu adoro é também. algo que eu me permito, porque, primeiro, porque assim, o pessoal pode até achar que não, mas o nosso trabalho é bem estressante, no fundo é. Sim, Porque você sim. lida, né, com os sentimentos das pessoas, com as emoções. Tem dia que tá tudo bem, mas tem dia que todo mundo chega assim meio, né? Então, é muito importante que um terapeuta esteja bem. Eu acho que isso é regra fundamental para poder atender alguém. Então, quando eu não tô, quando eu tô vendo que eu não tô legal, que eu tô tipo no meu limite, eu vou lá, falo para as pessoas, falo, gente, hoje eu não vou fazer atendimento, vou dar uma descansada, vou dar uma relaxada. Mas eu aprendi, como eu te falei, a olhar para a vida, como você já sabe dessa história que eu tenho 2 filhos que moram com Deus e tal, faleceram e tal. Então, com essa história toda, eu aprendi que o meu desespero aqui ia encurtar a minha vida. E eu decidi que eu vou controlar, eu vou educar o meu desespero. Então, quando eu vejo que ele está muito assim, sabe, latente, querendo usar uma oportunidade para invadir minha mente, porque a mente é o seguinte, ela é um estado muito interessante, porque você não consegue deixar a mente, assim, na mesma mente, situações positivas e negativas ao mesmo tempo. Alguém tem que influenciar essa mente. Ou é o Uhum, positivo ou é o negativo. Então, eu uhum, faço de tudo para que a minha mente seja influenciada pelo que é positivo. Eu procuro por coisas positivas. Uma das uhum. coisas mais positivas para o ser humano é a natureza. Você pode ver que Sim, com a natureza a gente não tem como você se sentir mal, porque a natureza, ela não nos julga. Nós entendemos que somos parte dela, entendeu? E é exatamente. uma convivência tão harmoniosa que você fica de boa lá, você fala, nossa, né? Lógico, você fala, poderia estar lá trabalhando, ganhando mais dinheiro. Eu não colaboro com essa ideia americanizada de time is money, né? Para mim, tempo é vida, Exato, tempo não é dinheiro. Para mim, exato. time is life, né? Tempo é Ótimo. vida, não é dinheiro. Lógico, eu falo, ai, Luci, mas você pode. Não, eu tenho que trabalhar com todo mundo, eu tenho que ralar como todo mundo, pago conta como todo mundo. Pago Mas, boleto, gente, né? Tem pago. boleto, Se a boleto gente bate não todo mês. colocar, se a gente não, sabe, às vezes a gente tem até que fazer uma força para introduzir momentos de tranquilidade, momentos de paz, sabe, de você estar com você mesmo, de ficar, não para se cobrar, não para se criticar, mas para falar, caraca, eu faço parte disso aqui tudo, né? Outro dia eu postei um negócio, eu falei, eu adoro andar com as estrelas, adoro estar entre elas, entendeu? Porque é tão incrível você olhar para o céu, às vezes à noite, e às vezes eu sou meio maluquete mesmo. Às vezes eu deito aqui no quintal da minha casa, boto um paninho e fico deitada, aquele olhando, olhando. Sabe quando o seu pensamento assim nem te pertence mais? Vai longe, vai longe. Pô, mas isso é tão bom. Isso eu aprendi Maravilhoso. mesmo com o Epicuro, sabe? Eu falo, cara, eu quero me contentar cada vez mais com o pouco. É o que Nietzsche fala no Amor Fati. Ele fala, eu quero dizer cada vez mais sim para a vida. Essa história que a gente fala, nossa, tem que aprender a dizer não. Você tem que dizer não para as coisas que te fazem mal. Mas você tem que aprender a dizer sim para as coisas boas da vida. Uma outra Claro. live que eu fiz uma vez, fiz até com a Maria Cândida, lá da Globo, não sei o que estava falando, e eu falei para ela, Maria, você sabia que a gente tem que permitir que as pessoas nos amem? Não é só assim a pessoa, não, você tem que permitir ser amada. Ah, mas como assim? É verdade, se eu não permitir que as pessoas me amem, entendeu? Eu simplesmente estou agindo contra uma lei universal da natureza, entendeu? Para ser amado, Uhum, ame. Ame para ser uhum, amado, entendeu? Então, assim, uhum. eu procuro levar a minha vida, lógico. Já passei muitos momentos de estresse na minha vida, em que a ansiedade também vinha com tudo. E aí eu tenho que falar: opa, vem cá, vamos conversar.
A, É por a, isso que quando... a propósito, foi bom você trazer essa fala, porque não quer dizer que a gente está aqui como terapeutas e falando sobre a ansiedade, que a gente não passe momentos de ansiedade, né, Luci? É claro que a gente passa, Nossa, porque a gente é ser quer ver humano, uma... qualquer outra pessoa. A questão que a gente está trazendo é o quanto isso pode estar prejudicando o seu bem-estar. Né? A questão é essa, o quanto isso pode estar prejudicando. Porque ansiedade a Ó, gente vai ter. E é claro que na hora a gente tem. Assim, é o que eu digo assim, ó, o auto. Hoje eu tinha um questionário para responder, e uma das coisas que eu respondi dentro do questionário, que eu não vou lembrar qual é a pergunta, mas é algo do tipo: olha, o autoconhecimento, para mim, ele foi uma chave, uma chave que me ajudou a virar tanta coisa. Porque, por exemplo, quando eu me pego ali querendo entrar numa ansiedade, por exemplo, que é o nosso tema da live, eu paro, respiro e medito. Simplesmente medito, sabe? a Porque senão, meditação é um dos instrumentos mais nossa, eficazes para muito, muito eficaz. reeducar a forma de se pensar sobre a ansiedade, sobre o futuro. É, Isso não tenha dúvida. Quem não tenho domina dúvida. essa técnica, e olha, e não é nada, não é um bicho de sete cabeças, não. Tem muita gente que fala, nossa, eu nunca vou conseguir, porque tem um pensamento tão acelerado que a gente chama Uhum. até isso, né? A gente chama de POC, pensamento obsessivo compulsivo. Sempre, Isso, sempre repetitivo, isso, repetitivo. Mais um isso. motivo para você, de repente, e hoje com essa facilidade da internet, né, Carla? Entra lá, procura lá, meditações ao vivo, Nossa, participa, mas né? Faz. ó, vou te contar, Luci, para todo mundo. Meu despertador toca 6 horas da manhã para eu meditar. Aí eu medito com aquele grupo ali por 20 minutos, terminou, eu entro em outra, porque eu já consigo ficar 1 hora. Lembra que eu te falei? Acho que foi para você que eu falei da outra vez. Eu já consigo ficar 1 hora meditando, mas é um treino, é um exercício, né? E aí e os insights vêm e eles vêm mesmo, sabe? E as coisas e o dia toca assim de um jeito muito menos pesado, mais leve, né? Tem uma É, pergunta aqui de uma eu, pessoa. Deixa eu ver quem fala, cara. faz. Ó, a Na Larissa, verdade, eu com a é tua meditação a filha? gente não se Não. entende. Minha filha? Não, não, Não. desculpa. Não, é que eu não li a pergunta toda. A pergunta dela é o seguinte, É. da Larissa, ó. Mãe que faz joguinho emocional com o filho. Não entendi, Larissa. Mãe que Isso faz gera joguinho emocional ansiedade? na Pode criança. ser que, Sim, 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 sim. né? Não, lógico que você Mas jura? pode, o ambiente pode influenciar, a cultura pode Sim, influenciar, sim. quer dizer, uma série de coisas pode estar influenciando essa exacerbação da sua ansiedade. É muito importante que Sim. quando você identifica um desses gatilhos, a gente saber o Uhum, que vai fazer com ele. Eu vou guardar ou uhum. eu vou jogar fora? Entendeu? Tem coisas que eu não posso jogar fora. Por exemplo, eu não Sim, posso jogar fora documento. Aquela coisinha que a gente recebe lá, o comprovante de votação, eu não posso jogar fora. Tem que estar lá guardado, sim, entendeu? sim, Mas tem coisas, por exemplo, um extrato antigo do banco, eu posso jogar fora. Então eu vou ter sim. que escolher, eu vou ter que apostar em alguma coisa, entende? Então, Uhum, assim, uhum. eu acredito assim, um ambiente tóxico leva as pessoas a exacerbar a Com certeza, ansiedade, né? Um com ambiente certeza. hostil, um ambiente assim. Só que, cara, nem todas as vezes eu vou conseguir mudar um ambiente hostil. Mas eu posso mudar a mim. Eu posso Uhum. mudar a minha forma de ver essa situação. Como eu já disse algumas vezes, terapia nenhuma vai mudar o que aconteceu na sua vida. Nenhuma. Se alguém disser que vai mudar, infelizmente, não está agindo de boa A, fé. a gente, a Mas gente toda, ressignifica, né? então, toda e qualquer terapia pode ajudar a pessoa a ressignificar, a olhar de outra forma, a narrar, principalmente, de uma forma mais positiva, aquelas situações que ela passou. Isso eu não tenho dúvida alguma. Então, se a Isso. mãe está fazendo joguinhos emocionais com essa pessoa,
ou com uma criança, ela pode sim, quando for possível, ali é lógico que é uma criança, não tem condições de perceber o que está acontecendo com ela. Mas a partir do momento que você identificou, cara, vamos fazer alguma coisa. Ah, mas é mãe, que isso aí é uma outra live, né? Quando a gente fala, o pessoal me conhece muito por conta do meu trabalho com mães narcisistas, né? Então, talvez a pessoa fez essa pergunta por alguma Sim. confusão. Então vamos Mas, fazer a nossa próxima live sobre essa mãe narcisista aí. voltando à ansiedade, sabe? É como eu te falei, uma vez que você consiga controlar ou disseminar o seu desespero diante da vida, que você conseguir se reconciliar com a sua vida, eu indico para quem estiver em casa, está nos vendo, quer ficar legal com a vida, quer ficar de bem, vai ler Amor Fati segundo Nietzsche. Na minha vida, Mas é uma leitura isso difícil, foi... não é, Luci? Ai, não, a gente já tem alguns videozinhos na internet com resumos. O amor fati que Nietzsche propõe é uma reconciliação carinhosa com o estado real da sua vida, sabe? É você parar de ficar brigando com coisas que eu queria e eu não tive, eu não queria e eu tive. Eu acho que é muito melhor a gente pensar em coisas que eu não queria e eu não tive na minha vida. Isso é uma coisa, é uma lição de casa que eu dou para todos os meus pacientes. Todos, entendeu? Vai parar para pensar, vai ver o que é um estado de gratidão natural. Não é você agradecer por coisas que você queria e teve. Isso é só alegria, isso não movimenta nada. Agora, quando você para pensar coisas que eu não queria para a minha vida e eu não tive, é automático, é espontâneo. Aquela sensação de paz, de tranquilidade. As pessoas chegam a me dizer que falam, ufa, sabe aquela coisa de alívio? É um alívio. A gratidão, ela fornece alívio. E não tem um antídoto melhor para o desespero que o alívio. Aliviar-se. E tem uma coisa que eu falo que o próprio Kierkegaard, ele diz isso. O reconhecimento produz o alívio. Quando eu reconheço algo, automaticamente eu me alivio. Então, eu trabalho muito a ansiedade com filosofia. A filosofia para a ansiedade é uma coisa muito assertiva. Quando você coloca as pessoas, sabe, para pensar sobre o impensável da vida, e a parte mais legal do meu trabalho, que é onde compensa tudo, é quando a pessoa olha para mim e fala assim, eu não tinha pensado nisso, mas você percebe que ela está aliviada de haver outras nuances sobre aquilo. Mas é tão bonitinho a carinha dele, sabe, cara? Eu adoraria fotografar, porque fica assim, e olha e fala, eles dão até uma puxadinha de ar. Eu não tinha pensado nisso. Eu falo, Isso é. Nossa, Luci, muito. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é. Da Carmen Arias. Queria assistir todas as lives ao mesmo tempo. São muitas, né, Carmen? São muitas nesse horário. E a própria Carmen também diz assim, ela diz antes, né? Quase todo começo de noite tem várias lives interessantes aqui no Insta. Isso me deixa muito ansiosa. Mas aí é que tá, você tem que se São as contentar escolhas, com uma. né? Tem que Até porque depois das lives vão para o YouTube, não vão? Se eu não me engano. Não necessariamente. Não? Tá. As minhas vão, as minhas eu subo. Mas Aposte em uma. elas ficam no Instagram, elas ficam no IGTV. A pessoa que faz a live, ela tem que salvar. Eu salvo todas. As minhas ficam todas no IGTV. Só ir lá no meu IGTV, que são as lives, né? Os vídeos, e aí estão todos lá. E eu também, como eu tenho um canal no YouTube, que é o Libélula Constelação no YouTube, também eu subo com eles para lá também, com as lives para lá. Entendeu? Entendi. Então não é o automático, não tem ideia que fosse automático. Tem até que fazer edição de vídeo. Mas olha só. Temos zilhões Então, nós temos zilhões de escolhas, né, de possibilidades.
Mas se eu me contentar com uma, de falar, poxa, eu vou apostar nessa aqui, entendeu? Não Sem essa dá, sensação. Luci, não dá para eu não falar da Cecília Meirelles agora com o poema dela, o Isto ou Aquilo. Ou você calça a luva, ou você põe um anel. É simples assim, né? É simples Exatamente. assim. Então, ou eu vou ver essa live maravilhosa sobre ansiedade, ou eu vou ver a outra que fala de espiritualidade, ou eu vou ver a outra que fala sobre Sim. meter pau no Eu governo. acho que Eu escolho você tem que ouvir aquilo que mais te faz necessário. isso. Sabe? Tem gente que, por exemplo, precisa estar antenado com política. Então vai ver política. Tem Sim, outro que quer. Então, assim, aquilo que mais te fizer necessário, aposte naquilo. eu Mas acho entenda também. que é Eu acho humanamente, também. assim, desnecessário. Não é nem Sim. natural e é completamente desnecessário eu querer dar conta de tudo. Não, não dá, Uma não dá. coisinha de Olha cada só, vez. Lucia, Ah, a Larissa também aqui, ó. Quando eu clico, as perguntas ah. não aparecem, não, né? Só eu que leio, né? A Larissa também É, está falando aqui assim, ó. Sei que o assunto é ansiedade, mas poderia falar sobre o borderline? Depois ela continua. hum, A ansiedade vem junto para quem? E o e border, né? Que o borderline. Eu não sou preparada para responder essa pergunta. Você Bom, consegue? para começar, o borderline é uma questão biológica do ser humano. A gente sempre confunde, acha que borderline, bipolaridade, sociopatia, psicopatia, que transtornos de personalidade antissocial é uma questão da mente, é uma questão, né, de falar assim, é um transtorno psicológico. Eu vejo, eu vejo essas questões mais como um fator biológico. A gente já tem estudos muito aprofundados mostrando que existe uma alteração química no cérebro. Então, não é uma questão só de mente, falar é um problema mental. Não, é um problema biológico, na minha concepção, até onde estudei, entendeu? Então, assim, o borderline, ele tem uma percepção totalmente distorcida da realidade. Por quê? Porque ele também produz alguns hormônios a mais dentro do cérebro que faz com que ele veja a vida de uma outra forma. E eu não posso dizer que o borderline ele está errado, porque a visão que ele tem é a visão que o cérebro dele fornece. Sim. Entende? Então fala, ele está errado. Não, você precisa tratar a parte química do cérebro do borderline. Senão, não tem psicoterapia alguma que funcione. Certo. Entendeu? Então, A assim, gente pode até fazer uma analogia com o daltônico, né? A pessoa daltônica, tem. são aquelas cores que ela enxerga e não tem o que fazer. Ela Uhum. enxerga as cores de maneira diferente, né? Mas Né? aí você vê que desenvolveram um óculos especial para os daltônicos que Ah, não permitem. sabia! Tem um óculos incrível que foi desenvolvido para que eles possam ver as outras cores. E é Ai, incrível. eu não, eu sim, eu soube sim. Olha só, a Larissa aqui também está perguntando assim. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Larissa, pela sua interação. Isso é maravilhoso, né, Luci? Eu adoro quando as pessoas perguntam. Ela está perguntando aqui: teria algum profissional, né, um profissional específico, que faz o tratamento de borderline? Ou para os borderlines? Você sabe? É multidisciplinar. Uhum, O tratamento por border deve ser multidisciplinar. O que é isso? Um acompanhamento psiquiátrico por conta das medicações, tá? uhum. Um acompanhamento Terapeuta? psicoterapêutico, um Uhum. acompanhamento, uma terapia ocupacional, muito Isso. importante. Então, assim, eu atualmente, sabe, Carla, eu recomendo muito, principalmente quando a questão é multidisciplinar, o CAPS. Eu confio muito no trabalho do CAPS. Eu Eu uso, indico muitos pacientes para o CAPS, eu entendeu? uso. Aqui em casa Porque a gente usa. é um programa
é um programa federal, do governo federal, né? Isso. De atuação sobre a saúde mental do brasileiro. Isso. Então, no CAPS, Larissa, o nome dela, né? Larissa, procura um CAPS próximo da sua casa. CAPS, né? É Centro de Atendimento Centro Psicossocial. Psicossocial. Olha, Larissa, eu não sei como é que é na cidade que você mora, não sei como é que é na cidade que a Larissa mora. O CAPS é território nacional. Sim, mas eu estou dizendo que aqui em Brasília, Luci, é sensacional, é assim, ó, é a poucos quilômetros da minha casa, sabe, assim, com uma equipe, inclusive, uma equipe que acolhe, que ouve, que olha você, que vai, e não olha trabalho você... humanizado, Carla. É um trabalho humanizado. E a primeira coisa que ela me disse foi assim, nós não olhamos a doença, nós olhamos a pessoa. Exatamente. Então, é tudo isso que um borderline precisa, que uma pessoa com ansiedade exacerbada precisa. Então, assim, caramba, procura a triagem do CAPS. Você vai passar por uma triagem, onde é o acolhimento, que é muito legal. Você se sentir ali, fala, poxa, eu sou especial porque eu sou ouvido, eu sou visto, né? Eu sou, assim, respeitado. Então, é um trabalho incrível. Eu recomendo, indico para os meus pacientes. Isso não interfere em você estar, por exemplo, as pessoas estarem fazendo terapia comigo, eu falei, é um complemento. É um complemento, sabe? Mas ali, por conta de estarem todos os profissionais interligados, então todo mundo sabe quem é você. Sabe? O psiquiatra, o psicoterapeuta, a assistente social, todo mundo sabe quem é você. Exatamente. Entendeu? Então, a Carla, todo mundo te conhece, você não tem que ficar passando de coisa em coisa. Então, eu acho incrível, eu acho que é um trabalho que vale a pena conhecer. E é tão organizado tudo, e assim, eu estou apaixonada e eu sempre ligo para o 162, né, que é um número para você, aqui no DF, eu não sei como é que é em outras cidades, para elogiar. Para elogiar o trabalho, para elogiar o CAPS, para elogiar o serviço, né? É um serviço que eles fazem humanizado. É incrível. Larissa, eu concordo com a Lucy, viu? Eu também buscaria, eu buscaria o CAPS também. Ser de casa... É um projeto de humanização da saúde mental. Isso. Muito legal. É muito legal, que ótimo, que ótimo. Deixa eu ver se eu escrevo aqui CAPS. Eu consigo, ó. Eu vou escrever aqui. Consegue? Consigo. Pronto. Tá aí, ó. É assim a sigla. Você trabalha com CAPS, não, né? Eu trabalhei um tempo, agora eu não tenho trabalhado mais, mas assim, por isso que eu te falei, mais uma razão para confiar, assim, para indicar, para falar do trabalho. Eu defendo muito esse projeto porque ele trouxe muita humanização, principalmente na área da saúde mental, que a gente sabe que o Brasil tem um histórico, assim, infelizmente, vergonhoso a respeito disso nas décadas passadas. Então, a ideia aqui era desmistificar essa questão da saúde mental, né, trazer um conceito assim, humano, respeitoso para isso, né? Para que as pessoas pudessem... Né? Antes de qualquer coisa, somos seres humanos, né? Somos seres humanos. A Ana Andréia colocou CAP, não, a Ana Andréia tem o SS no final, porque é centro... e perdi. De apoio... Centro de atenção, Centro de Atenção Psicossocial. Psicossocial, por isso, Ana Andréia, tem esse S no final. Né? Podem procurar, oferecido pelo governo, gratuito, que eu não gosto de dizer que as pessoas são gratuitas, a medicação. Mas, olha, até a medicação é dada pelo governo. E funciona, gente. Essa história da pessoa ficar metendo pau, reclamando. Vai lá conhecer o trabalho, vai conhecer os profissionais, entendeu? Vai depois você vai com respeito, vai com o coração aberto, entendeu? Porque às vezes a gente está tão desgostoso com a vida que a gente quer meter o pau em tudo, mesmo que não tenha motivo,
entendeu? Mas vale a pena. Vale a É sim, pena. é sim. Eu realmente recomendo o Caco. Vale. Eu Eu tô com também. pernilongo aqui. Uhum. Amada, olha só, eu amo as lives com você, né, Lucy? Mas quem não ama, né, pessoas? É Ah, maravilhosa, é de um carisma essa mulher, de um conhecimento incrível, maravilhosa mesmo. A gente chegou em 1 hora, podemos ficar aqui 2 horas, 3 horas se a gente quiser, mas eu não gosto de avançar essa 1 hora, uhum. não. Eu queria saber, Luciane, se alguém mais tem alguma pergunta para fazer para você, né, gente? Porque aproveitar que a Lucy disponibilizou 1 hora aqui com a gente. Se alguém tem alguma pergunta, aproveita agora. Se não, depois Ah, pode fazer no próprio Instagram dela, que é lucy.gameiro, né? Ó, até apareceu aham. uma pergunta aqui, apareceu. Uma pergunta, a Carmen fala. Sou, sou Hum. muito de Zoerça. O que fazer para direcionar o foco? Ah, dispersa. Ela trocou na Ah, hora de teclar, é dispersa. O que fazer para direcionar o foco? Meditação. Comece com meditação. Começa, mas se por acaso você vê que não está rolando, às vezes era bom dar uma investigada, às vezes a pessoa pode ter um TDAH, pode ter algumas coisinhas assim, que são possíveis de tratamento, de trazer uma qualidade de vida. Eu acho que o mais importante é aquela coisa, não se cobre. Infelizmente, nós temos alguns seres humanos cruéis, que chegam ao ponto de dizer para um outro ser humano em situação de conflito, de desespero, de que só depende dele. Mentira, mentira. Quando falarem Hum, isso para você, ó, bloqueia. Essa história de falar para o outro, olha, só depende de você. Você está nessa situação porque você quer. não, Porque se você quiser, você levanta daí. Gente, não para. faça essa crueldade com Sacanagem. ninguém. Sacanagem, não. Porque todo mundo depende de alguém. Sabe aquela Claro, pessoa que chega e fala para você assim: eu me fiz sozinho? Mentira! claro, Mentira! claro que é Ele precisou possível. de alguém. Sabe? Claro. Não, porque eu saí da minha casa quando eu era pequena e me. Não, você precisou de alguém te dar um emprego, de alguém confiar em você, de alguém apostar em você. Então não cometa essa maldade em dizer para alguém que nesse momento está passando por um problema, está passando por uma fase ruim, que só depende dela. Se Claro você que não não. quer ajudar, não atrapalhe esse ser humano. Fala, eu não posso te ajudar. Eu tenho um querido, um paciente meu muito querido, que eu morro de rir com ele, que desde que ele fez a terapia, e ele sabe que eu vi que ele está assistindo a live. Aham. É muito engraçado, porque ele, de vez em quando alguém me liga, fala assim, Lucy, não sei o quê, foi fulano que me recomendou você. Eu falo, você é amigo dele? Não. Mas não, eu estava na fila do banco, aí eu comecei a reclamar da minha vida, ele falou, pode parar, não posso te ajudar. Está aqui o telefone da minha terapeuta, eu choro de rir. Que maravilhoso. Aí eu falo, mas é isso mesmo, se eu não posso ajudar, Carla, eu não vou piorar a vida da pessoa. E essas Claro. frasezinhas, sabe, nocivas. Sim. Só depende de você. Depressão é frescura. Ansiedade é falta de o que fazer. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso com outro ser Claro que humano, não. não. Deixa essa Principalmente, pessoa. principalmente, Luci, num planeta em que a gente está vivendo, no campo energético, que eu vou falar agora, que é a minha linha de trabalho é com o campo energético, né? A gente vive um planeta hoje tão medroso, tem tanto medo desse vírus que chegou, que levou tanta gente, né? Um planeta em que a economia de vários países, principalmente o nosso país é um desses que a economia trouxe muito desemprego, já existia desemprego, né? Mas com a pandemia trouxe mais. Então, assim, um planeta em que energeticamente a gente vive a energia do medo, como assim? Depende da pessoa? Não, né? Imagina que a cadeira que eu sento, alguém fez. O balcão que eu uso, alguém fez. Essa internet, esse telefone que eu uso aqui, alguém precisou de pessoas para fazer. Então, não tem, concordo plenamente com você, não tem nada a ver essa história do viver sozinho. Mas você sabe que eu sou consteladora familiar, né? E na visão sistêmica também, a gente traz que
Uma das formas de ajudar a pessoa a dar uma aliviada, eu vou falar bem por cima, nessa questão da ansiedade, é conseguir, através de vários procedimentos terapêuticos dentro da constelação, liberar uma liberação das fidelidades invisíveis às memórias que existem na alma da família. Então, se é uma família que vem repetindo um padrão de medo e de ansiedade, um dos motivos se eu me encontro ansiosa, é eu estar ligada a essa. Um dos motivos. Mas primeiro sou eu, primeiro eu vou lá, eu faço, vou fazer caminhada, vou andar de bicicleta, vou respirar o parque. Se mesmo assim continua, aí eu busco uma. Primeiro eu seguro as rédeas, né? Primeiro eu seguro as rédeas. Primeiro, deixa eu ver o que eu posso fazer. Então eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, vou buscar aquilo outro, né? E se ainda assim eu continuo com um quadro, aí eu busco por uma terapia, aí eu busco por uma ajuda profissional, né? Mas, vou voltar na tua fala, dizer que você dá conta sozinho, não dá. É muita crueldade, até porque a gente fala como viver e como conseguir ser o que você quer ser e conseguir escapar desse desespero que é embutido em nós diariamente, sabe? Esse medo que você falou, que é universal, né? De todo mundo com medo, o mundo vai acabar, pandemia, isso, aquilo outro. Olha, nada melhor do que você ter uma convicção. Algumas pessoas chamam isso de fé. Para mim, convicção é de que a minha vida, ela é uma vida que vale a pena ser vivida, porque eu estou dentro de um coletivo, e esse coletivo eu enxergo como uma situação assim, como eu falo, o ser humano, um pelo outro, né, é indiscutível a nossa interligação. Então, falar que uma pessoa não faz falta porque existem bilhões de pessoas no planeta, não é verdade. É a mesma coisa que eu falar que uma estrela pode se apagar porque não vai fazer falta, que tem milhões. Todo mundo faz falta. Todo mundo tem a sua funcionalidade dentro de um sistema, entendeu? Eu tenho, você tem, o pipoqueiro tem, o cara que vendeu a água de coco também tem. Então, a gente tem que aprender aproveitar dessas coisas. Uma coisa que eu sempre bato também na tecla, em relação à depressão, né? Alguns bonitinhos, na década de 80, principalmente com aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, trouxeram uma frase romana como inspiração motivacional, né, para os seres humanos. Carpe diem. Ah, que bonitinho, né? Tem gente que tatua no corpo, cola na geladeira, bota no vidro do carro. Aqui tem até um restaurante que tem esse nome. Ou eu falo, Senhor, não me abandones nessas horas. Porque assim, eu trabalho muito com palavras, sempre trabalhei com palavras, então eu estudo muito a etimologia de qualquer palavra que seja, porque, Adoro. né, cuida com o que sai da tua boca. Eu presto muita atenção nisso. Então, para começar, carpe diem, que na tradução é viva o dia, né? Carpe diem, aproveite o dia. Essa frase, por trás dela, e como você falou agora há pouco dessa questão de ancestralidade e tudo mais, as palavras também carregam esse poder ancestral com elas, entendeu? Então, carpe diem foi uma frase que os romanos, no seu ápice do desespero, criaram. Foi quando Roma estava sendo destruída pelo fogo. Eles diziam um para os outros, carpe diem, aproveite o dia, porque não vai haver amanhã. É isso que as pessoas, elas não terminam a frase, elas ficam só com a parte bonitinha, aproveite o dia. Mas por que eles diziam isso? Porque eles estavam em desespero, porque eles não viam futuro. Então, quando eu incorporo uma frase dessa para mim, achando que é bonitinha, sem estudar, sem pesquisar, às vezes, sabe, você está atraindo
uma negatividade para o teu cérebro que você nem imagina. Você está Exatamente. achando lindinho, entendeu? Exatamente. Porque Então, fala a antes de palavra, e a pronunciar, palavra que é falada, que é dita, ela vem carregada dos seus significados e das suas energias, né? Então, se eu uso a palavra. principalmente das energias ancestrais, eu acredito Uhum, muito nisso. Essa frase, imagina, ela foi criada no momento de dor suprema de um ser humano. A cidade da pessoa estava acabando, o futuro dela ia deixar de existir. Então, uhum, quando eu olho para uma pessoa e falo, carpe diem, que bonitinho, eu falo, caramba, não faz isso. Sabe? Você tem uhum. uma capacidade intelectual para buscar, para querer saber. É Mas é que porque eu te aí, falo, Lucia, é porque aí entrou no senso comum, né? Entrou num senso hein? comum e aí não, e aí, entrando no senso comum escapa a reflexão, escapa o olhar crítico, escapa isso. E Não, aí mas é você porque eu repete, achei bonitinho. Eu achei achei bonitinho. bonitinho, As vou lá e tatuo pessoas no braço. generalizam, é o que eu chamo, né? Dentro da filosofia a gente tem isso, são falácias não formais. Falácias são diálogos enganosos, são Uhum. conceitos enganosos, e a gente usa muito a falácia da generalização apressada. A gente torna tudo igual e não é. Eu acho que tem frases, com certeza, com efeitos mais assertivos. Então pesquise, vai saber se é isso mesmo que você está querendo dizer, se é isso mesmo que o momento te remete. Porque olha só, é uma armadilha, porque às vezes eu estou trabalhando aqui a minha positividade e tal, tentando manter a minha mente influenciada por coisas boas. Aí eu venho com, lembrei, Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe Diem. Cara, o teu cérebro, ele tem uma memória atávica. O cérebro humano, ali no campo da amígdala, a nossa parte mais antiga do cérebro, ele carrega com ele toda essa memória genética. Entre elas, o sofrimento da humanidade. Porque é Sim, uma das nossas claro. necessidades, é aí que vem o medo, para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, Uhum. para pensar, vai ali, vai analisar. Será que é isso mesmo que eu estou querendo dizer? Será que essa frase é tão bonitinha mesmo? Entendeu? Uhum. É a mesma coisa, eu amo você. Eu amo você. O que pode ter de errado no eu amo você? Depende de quem está por trás da frase. Porque muita gente vai usar o eu amo você para acabar com você. Vai justificar, inclusive a morte, né? O crime passional é Aham, justificado pelo amor. aham, Então, aham, aham. como diria Santo Agostinho, antes de se meter Todo a filósofo amar, maravilhoso. Aham. ame o amor, respeite o amor. Então, antes de sair por aí, igual papagaio de pirata, respeite as palavras. Cuidado com o que sai da tua boca. Afinal de contas, é como disse Sêneca, tem uma força dentro de ti que é capaz de te curar, mas essa mesma força é capaz de te destruir. Então, aprenda a lidar com as suas forças, com o seu lado claro, seu lado luz e seu lado sombra. Porque quando você Uhum. consegue torná-los aliados, você se torna um sobrevivente. Se tornou um sobrevivente, é um herói. É o herói, né, Luci? Luci, a Carmen aqui está dizendo aqui, a prefeita Luci. O que ela quer dizer com isso? Prefeita, não. Será que é É. perfeita? Prefeita? Para prefeita? Para a prefeita Luci. Imagina, hein? Luci, amada, vamos ficar por aqui. E me diz, Vamos, antes da querida. gente encerrar, me diz a sua data de nascimento, por favor. Dia e mês. Eu Dia e nasci, mês. assim, não me gabando, mas eu nasci no dia do aniversário de Zeus, né? Ah, 12/12. rapaz, Sagitário, né? Sagitariana, com Sagitário. ascendente em Sagitário. Por isso a gente combina, mulher. Você também é Sagitário? Não, eu sou de Gêmeos. Você é o meu complemento. Ah, O seu signo é meu complemento, eu já ouvi complemento. falar. Já ouvi falar. Vai, Inclusive, meu próximo marido tem que ser um sagitariano. sério.
Olha, Eu eu descobri que é a sei. melhor pessoa para eu viver um sagitariano. Então, o próximo marido vai ter que ser um sagitariano. O meu marido é de touro. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha uma amiga, ela chegou desesperada na minha casa com uma revistinha daquelas de astrologia, falando para mim, pelo amor de Deus, está escrito aqui, Sagitário e Touro jamais, nem tente, impossível. E eu falei, meu Deus, eu levei até um choque. Eu falei, e agora? Como é que faz para mudar o signo? Não muda. Estamos aqui, ó, 33 anos de casados, Sim, quase 35 juntos de namoro. E, sim, bom, enfim, né? Eu acho que a gente isso, é. pode também educar o signo. Eu acho que quando você olha lá umas coisinhas a respeito dele, fala, vamos educar esse signo também? Vamos colocar ele no lugar? Né? Bota ele bonitinho, sabe? Isso. Eu acho também. É isso aí. Amado, então eu gostaria, não, primeiro de te agradecer demais e você dessas considerações finais para essa live maravilhosa. Olha só, 1h15 e fluiu. Ela, como sempre, né? Ai, Flui. que coisa boa. Ah, as minhas considerações é isso. Eu acho que quem está em casa agora, que estiver passando por essa questão, né, sofrendo com essa sua ansiedade exacerbada, não deixe isso paradinho, não. Está te prejudicando, está te tirando uma parte muito bonita da vida, porque a ansiedade, ela pode te tornar um nihilista. E o nihilista é uma pessoa que tem pensamentos que o escravizam, que corta a sua vida pela metade. E ninguém merece viver a metade. Eu acho que a gente veio aqui para viver tudo, entendeu? Uma coisa de cada vez. Eu sempre brinco com meus pacientes. É igual Jack Stripador. Vamos por partes. Uma coisinha de cada vez, entendeu? Assim, mas com constância. Eu acho que o segredo de qualquer coisa, de qualquer sucesso, é constância. Se você hoje na sua casa está aí se sentindo mal, tendo problemas, às vezes para sair de casa, para lidar com a vida, procura ajuda, né? Se você já fala, poxa, eu estou tentando fazer a meditação, caminhada, vai procurar ajuda, você merece. E existe toda forma de ajuda nesse planeta, desde as mais complexas até as mais simples. Mas não deixe de procurar ajuda. Está aí o Isso, CAPS, nós temos também o serviço do CVV, que é gratuito, bate um isso, papo, às vezes só de conversar um pouquinho ali já dá uma isso, aliviada, ótimo, entendeu? Mas isso. não deixe de acreditar que você merece viver em paz, apesar do que está te acontecendo nesse momento. Ótimo. Perfeito. Gratidão, minha querida. Eu só quero complementar a Gratidão. sua frase quando você fala assim que, que inclusive essas são as minhas considerações finais. Meus bonequinhos, você sabe que fui eu que fiz, né? Todos eles. E que a ansiedade não seja tão maior do que você, né? Que ela não seja tão maior do que você. É simples dizer, quem está de fora, e nós sabemos, né, Lucina, já falamos aqui nessa live hoje, não é uma coisa simples, não é de tirar de letra e terminar. Mas para tudo tem um começo, tudo. Então, que seja começar meditando, que seja buscar pelo CAPES, se você está sem condições financeiras hoje de um atendimento terapêutico, busque pelo CAPES, busque pela meditação. O YouTube está cheio de lives e meditações que ajudam a gente a aprender a respirar. A Monja Coen é uma, né, que ela tem um canal tão bacana e que ensina a respirar. A gente respirar é tudo. Aprender a respirar é uma das melhores coisas. Então, Luci, mais uma vez, gratidão pelo teu aceite, por essa live Ah, maravilhosa. E posso dar um recadinho? sim, por favor. Amanhã eu vou estar fazendo uma live às 19 horas, Sim. mas eu vou postar ali também. Mas aí amanhã eu vou estar falando Tá. sobre mães narcisistas, nessa Oba, live das 19. Eu só não estou oba, lembrando aonde oba. é, mas eu vou Não tem postar problema, lá no coloca Instagram. no teu Instagram. Coloca lá e Vou colocar. se quiser comentar abaixo, porque esse vídeo ele vai para o IGTV na minha página, né? Se você quiser Uhum. escrever lá embaixo,
Aliás, eu peço para quem está presente, quem conseguiu ouvir essa live inteira, se abaixo desse vídeo depois escreva uma palavra, uma palavrinha que representou esse encontro hoje. Um beijo Ah, gigante no coração de todo mundo e, por favor, vá assistir por mim a exposição do Sebastião Salgado, que eu estou aqui assim morrendo de vontade de ir, mas não tem condições hoje. Então, ó, tá bom. um beijo gigante para essa cidade linda que é São Paulo, que eu adoro, que eu amo. E, pessoas amadas, gratidão também. Lembrando que o Libélula Constelação oferece um café com terapia, toda quarta-feira, às 10h30 da manhã. Então, beijo grande, até a próxima. Tchau, Luci. Beijo, beijo para todo mundo. Tchau.